Elis. Episódio. E aí, pessoal, começando mais um episódio, que número 39? Episódio 39 desse novo formato aqui do podcast, né? Essa nova logo, que a gente também já recebeu uma notícia ali. Mas, enfim, estamos num dia muito especial. Um dia, inclusive, que está acontecendo um grande evento que a gente vai fazer parte hoje, mas que eu não queria deixar de vir aqui para receber esses convidados que a gente já tem agendado com eles há um bom tempo. O convidado de hoje, um cara que conhece muito, ele vai falar tudo, mas só para vocês entenderem, mais de 30 artigos já publicados, um cara que domina a área dele, é muito conhecido aqui na cidade, muito conhecido até fora da cidade, aqui na região do Nordeste. Ele tem muito paciente, colecionador de camisas, que eu já vi pela rede social dele. Diversas. E ele trabalha com atletas, trabalha assim mais ou menos no nosso perfil, então por isso que eu quis trazer ele para vocês conhecerem a forma de trabalho, conhecerem a pessoa como tal, conhecerem. Ele tem um jeitão meio assim que se assusta. Se você ver ele do outro lado da rua, você já atravessa de noite, né? Já dá um susto. Já dá um susto, mas você vai ver que o cara tem um coração gigantesco e que ele vai trazer boas informações para você. E eu não vou enrolar mais. Vou trazer aqui. Obrigado, Raniel Fernandes. Seja muito bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Gratidão pelo convite. Até antecipando, a gente não falando do backstage. Meu irmão é Adriano, pô. Sério? É o teu nome, é meu irmão mais velho. Então não tem como esquecer. Aí, pessoal, já tá aqui, ó. Já tá aqui a rede social dele. Se vocês quiserem entrar depois para conhecer o trabalho, para ver. Ele posta toda hora. Direto. Ele é pior que eu. Ele posta toda hora, muito conteúdo. Tem uns conteúdos ali que ele gosta de brincar, que eu acho que tem faz umas ironias, exatamente. Eu acho que faz parte. Entretenimento, né, Adriano? Mas esse é o nosso objetivo. O Instagram, ele tem o objetivo realmente de entreter as pessoas. E aí você, junto com isso, traz como se fosse, não é nenhuma isca, porque fica parecendo que é proposital, mas você traz uma sementinha para plantar na pessoa a ideia de que ela vai ter que pesquisar mais sobre aquele tema. É o entretenimento para o conhecimento, não o contrário. Isso, pelo menos, no meu ponto de vista do próprio Instagram, né? Outras redes, acho que no YouTube, por exemplo, é mais conhecimento e aí, de repente, o cara vai... No conhecimento, ele tem um entretenimento. É um vídeo mais diversificado, mais divertido, né? Mas acredito que o Instagram traz essa conduta do entreter primeiro e dentro desse entreter, você tem ali uma ideia científica, você tem alguma coisa a mais de conhecimento para agregar para a pessoa que está assistindo. E ontem eu fiz uma mentoria que eles analisaram as minhas redes sociais. E aí... É uma coisa que a gente, até então, aqui no Brasil, a gente não leva muito em consideração, que é a rede social do TikTok. Porque no Brasil ela foi muito mal usada. Se a gente analisar a rede social do TikTok em outros países, é incrível. Entrega muito melhor, né? Entrega muito melhor, entrega para quem não te segue. Então não importa se você tem 10, 5, 20, 100 milhões de seguidores, que ela vai entregar se o seu conteúdo for relevante. E aqui no Brasil ela foi usada para dança, para não sei o quê, para exibicionismo. Então, infelizmente, é isso. Mas eles já explicaram que é uma tendência nossa a colocar. Então, a partir de amanhã eu já vou começar a colocar conteúdos meus que estavam no Instagram também, no TikTok, que eu acho que é legal diversificar. Para todo mundo que eu falo aqui, eu deixo essa pergunta para o final, mas eu já vou te fazer ela desde logo do começo. Vamos nessa. Que é uma pergunta seguinte, não, mas ela não tem nem a ver com a profissão. Legal. Ela tem a ver com o que a gente conduz hoje. Você coloca muito conteúdo no Instagram. Isso. Você... leva e traz pacientes através da rede social do Instagram. E se por alguma aventura o Instagram acaba? Mark Zuckerberg decide acabar com o Instagram hoje. Como é que fica a sua carreira? Cara, eu passei por isso. Quase que por isso, eu posso te dizer. Em dezembro eu tive que refazer minha rede social por motivos de rede social. Não foi nada de treta, não foi... Cara, no passado eu comprava seguidor, quando eu não era da área, para ter número e tal, para... Enfim, coisa de cara novo, solteiro na época, né? Tá ter número, aquela coisa toda. E aí meu Instagram ficou um pouco flopado, que eles falam. E tava entregando muito pouco. E aí eu apaguei, meu Instagram tinha 100 e poucos mil seguidores e recomecei do zero mesmo. Mas foi bom porque eu coletei ali alguns públicos que eram realmente seguidores reais, outras contas que estavam ali como seguidores só número foram embora, enfim. Aí pra te responder, como eu fiquei quase que sem Instagram esse tempo, meu irmão, a minha agenda continuou. As pessoas continuaram me procurando. E que não tem uma resposta direta com o que tu perguntou, mas eu fiquei num delay e mesmo assim as pessoas vinham até mim quando vinha a minha rede social com 1.000 e poucos seguidores. E saiu o preço da consulta, ninguém reclamava, porque já vinha o boca a boca por trás. Então, eu acredito que mesmo assim, sem a rede social por trás da gente, mesmo sabendo que ela nunca vai deixar de existir, porque vão vir outras e outras e outras, né? O nosso cargo-chefe de divulgação são as pessoas que a gente atende,
que a gente atende bem, que a gente trata bem a pessoa como um ser humano, prescrevendo o que é para prescrever, atendendo da forma que é para atender, dando feedback de resposta, tendo contato pessoal com ela ali na rede social do WhatsApp, por exemplo, né, que tu tinha perguntado do Instagram, mas enfim. Você tendo essa divulgação do boca a boca, ela é realmente mais vital para a nossa conduta clínica. Por isso que eu valorizo muito o meu cliente, porque eu sei que eu preciso que ele volte, né? E eu sei que se ele gostar da consulta, ele vai falar para todas as pessoas da rede dele. Que aí, se essas pessoas da rede elas vêm até a mim, elas vão falar para as pessoas das redes delas. Então você vai numa divulgação cadeia, sem precisar de rede social. Claro que é muito bom, mas se também parar, eu acho que a vida continua normalmente, Adriano. Até por 2 motivos, né? Motivo eu me acho uma pessoa que trata bem meu cliente, e o motivo de que também vai surgir outra rede. Não, eu até dizia do Instagram, propriamente dito, era até para fomentar a ideia da pessoa diversificar. Ter o site, ter o blog, ter o YouTube, ter outras redes, ter né? outras redes. Exato. Não era nem de sair totalmente da internet, não. Da internet, porque esse pensamento é o mesmo meu, de que você trata, ele distribui offline o seu nome, essa pessoa vem e aí você vai aumentando a rede. É mais ou menos assim que a gente trabalha hoje, mas é para fomentar essa ideia de que você, por exemplo, que já publicou tanto, que já sabe muitos conteúdos, coloquem esses conteúdos também para outros acessos. Eu tenho muita gente que não tem Instagram. E ele fala, doutor, eu não consigo ver os seus vídeos no Instagram. Eu tenho paciente também que não tem. Eu tenho no YouTube. Coloca no YouTube também. Então, às vezes, o próprio paciente pede. Então, era só para fomentar em você a ideia de trazer esse seu bom conteúdo também para outras redes. Que foi o que o cara me disse ontem. O mentor lá disse, cara, você precisa de colocar no TikTok. Porque você não sabe, mas tem muita gente do seu nicho que tem TikTok. E às vezes ele vê aquela coisa ali de dancinha, vê não sei o que, mas ele vai ver o seu conteúdo também. Exatamente, vai atrair, né? É uma ideia de você também diversificar. E falando sobre o seu atendimento, eu já vi que é um dos profissionais mais completos em relação a análises ali dentro do próprio consultório. Né? Alguns profissionais preferem terceirizar, entregar para outros profissionais a análise, e você se equipou completamente para atender e fazer você mesmo fazer tudo. Como é isso? Adriano, desde o meu começo, quando eu comecei mesmo lá atrás, que eu não tinha consultório, que eu comprei uma mochila, comprei um notebook surrado, comprei um adipômetro bom e comprei um paquímetro ósseo. Eu sempre prezei pelo meu material clínico. Porque se tu olhar na minha fala, eu falei uma mochila e um notebook ruim e sem sala. Mas o adipômetro era o melhor que tinha. Eu investi nele. Inclusive é o mesmo até hoje. Só Legal. Que eu comprei um outro, né? Mas é a mesma linha. E eu comecei isso em 2019. Que foi quando eu me formei. Ou seja, desde o começo eu sempre prezei em ter algum tipo de diferencial. Se não seja o diferencial de conhecimento, como eu não tinha no início, eu tinha um diferencial de aparelhagem. Isso é de mim, eu sempre tive isso. Então, quando eu fui progredindo na profissão e aumentando o meu card de consulta, logo comprei uma bioimpedância, logo comprei uma... Antes da bioimpedância, na verdade, eu comprei uma balança muito boa, que tem umas balanças melhores do que outras, né, claro. Comprei a bioimpedância e depois fui progredindo. E nesse intervalo de progredir pela minha índole, de querer inovar, eu comecei a ver que os dados, eles realmente, cara, não é redundância isso, nem é pleonasmo. Eles realmente te entregam um resultado muito bom. E o paciente se sente abraçado, porque eu entrego uma análise de adipômetro, eu entrego uma análise de bioimpedância, eu entrego uma análise de ultrassonografia, eu entrego uma análise de baropodometria, que não tem nada a ver diretamente com a nutrição, é totalmente da fisioterapia e do treinamento. Mas eu entrego essa análise para o paciente da pressão da pisada dele, para dar um diagnóstico para ele melhorar o treino, eu já trago ele para mim, porque ele treina melhor. E ainda dou o diagnóstico da calorimetria indireta. Então, eu pego todos esses aparelhos e entrego um resultado de análise totalmente completo para o paciente. E ainda te digo mais, hoje eu vejo que se eu tirar um deles, eu percebo que eu estou sem um braço dentro do meu consultório. E tem nutricionista que não pensa dessa forma. Pensa, cara, se eu botar um aparelho de baropodometria no teu consultório, vai mudar alguma coisa? Eu tenho certeza que a imensa maioria vai falar assim, não vai mudar nada, é um aparelho ineficiente para mim. Porque ele não começou a usar e não tem a visão de mercado. Então, como eu sempre tive isso desde o início, isso vem enraizando, vem crescendo, e hoje eu entrego isso, e o feedback que eu colho, cara, é surreal. Todo mundo, quando vê o amparato de resultados, eles ficam, caramba, cara, tem muita coisa aqui. Que legal, nunca vi isso aqui. E eu gosto disso. Eu queria até colocar mais coisas, inclusive, porque eu já estou dominando todas essas. Para mim, quando eu avalio ali o paciente, é eu mesmo que avalio, respondendo uma das perguntas que tu fez, é eu mesmo que avalio, eu não terceirizo ninguém, meu serviço é todo eu. A gente vai já falar mais sobre essa questão.
Então, quando eu passo esse resultado e ele me volta com feedback, isso é fantástico. Você vê, a gente conhece, pô, a gente trabalha com clínica. Você vê quando você passa uma ideia concisa, que você entra na mente do paciente, você vê pelos olhos e pela afeição da pessoa, que você pensa assim, caramba, foi legal, o paciente gostou. Esse paciente gostou, esse paciente aqui ele vai voltar sempre para mim. E eu vejo isso nos resultados, sabe? Vejo isso de verdade. É interessante assim, é até uma pergunta de leigo. Se o paciente, por exemplo, ele tem uma grande circunferência abdominal, ele vai pisar diferente. Vai pisar diferente. Ele vai apoiar mais à frente do pé. Vai, por causa do quadril. Por causa do desequilíbrio, né? E trazendo mais esse assunto, o que é que eu falo para a galera quando eu dou o resultado? Eu junto muito esse diagnóstico com o treino de panturrilha. Porque o que foi clássico na musculação? O homem treinar mais superior, claro, hoje já mudou, mas eu tô falando na musculação de 2012, 2010, ali lá antigamente. Quem sabe até antes. O cara treinava muito superior e não treinava inferior e ainda falava assim, ó, não treino panturrilha não, porque não cresce. Só que ele não treina genética. Panturrilha. Ele não treina. Ele faz um volume de treino de bíceps de 4 máquinas, por exemplo, sem falar da repetição, e faz da panturrilha uma máquina. Lógico que a proporção de crescimento vai ser maior do bíceps. Isso é óbvio. Trazendo para o que eu estava falando. Isso acontece também, Adriano, no quadril. O paciente não treina adutor de coxa. Quando treina, é a mesma coisa. Senta na máquina, faz 3 séries de 10 repetições e vai embora. Consequentemente, tem paciente meu treinado, com físico muito bom, com quadril, usando o dialeto popular, todo empenado. O cara tá pisando, lá ele dá uma pressão geral do corpo esquerda-direita. É um cara treinado, com uma massa muscular boa, que sabe treinar, assim, pelo menos em tese, que pisa 60% para a esquerda e 40% para a direita. Então o cara tá todo assim. E não sabe. Então, como falando, voltando para a explicação anterior, quando eu entrego isso pro cara, o cara... Caramba, nunca vi isso. Ninguém nunca me falou isso. Ninguém nunca me falou isso. Eu achando que eu tava muito bem. Aí ele começa ele se remete. Não, mas tem vezes que eu tô lá em pé na fila, por muito tempo, eu fico sempre trocando de pé. Eu fico com dores. Porque cansa. Porque cansa, né? E aquele corpo tá pesando mais para um lado e ele nunca recebeu essa informação. E aí eu passo essa informação para ele. E olha que interessante. Quem passou essa informação para ele não é o fisioterapeuta dele, que às vezes ele nem tem, e nem é o personal, porque às vezes o personal também não quer investir em aparelhagem. Foi o nutricionista que comprou um aparelho que, de novo, né? E diretamente, não tem nada a ver com a nutrição. Mas eu acho isso bacana. E quando tu percebe isso, é legal isso pro paciente. Que ele vê um dado a mais. Claro, não. São diferenças que a gente faz. Porque você pode simplesmente, com o seu conhecimento, chegar lá e falar. O que você gastou? O que você investiu? Porque o pensamento das pessoas hoje é quando vai retornar o dinheiro que ela investiu na carreira da faculdade. Ela não pensa que ela tem que continuar investindo para continuar crescendo, para depois lá na frente ela colher. Isso é visão de mercado, isso é visão futura. Visão futura. O cara sempre quer isso. Ele quer... É que nem o emagrecimento, Adriano. O cara quer começar a dieta agora. Tá, vou começar. Dá pra perder tantos quilos em tanto tempo? Fala, mano, tu nem começou, irmão. Como é que tu já quer fazer um aparato de tempo de uma coisa que tu não sabe nem fazer? Porque se tu já soubesse fazer, a gente poderia até, quem sabe, debater. Mas tu tá começando agora. Calma, pode fazer. Eu garanto que daqui hoje, que você tá começando, pro tempo que você tá achando que vai parar, porque não existe linha de chegada, né? Eu também falo muito bem disso. Daqui para esse tempo para lá, você vai melhorar muito. Se você vai chegar nesse número aí, é você que vai me dizer. Porque se você fizer tudo que é para fazer, de repente, você pode alcançar esses X quilos que você quer. Tipo, eu lá no consultório eu falo, daqui 3 meses, 4 meses, quando você vier no retorno, qual será o seu peso? Não é a pessoa que me pergunta, nessa hora é eu que pergunto, qual será o seu peso? Aí ela fala, não, eu queria pesar 5 a menos. Não, sua resposta é errada. Você deveria me dizer, o peso não importa. Boa. Porque eu expliquei. Eu quero que você me diga, o que me importa é a minha composição corpórea, doutor. Eu quero perder gordura, mas eu quero manter, eu quero aumentar minha massa magra. Então eu sempre pergunto, eu conduzo a consulta para que o paciente entenda que não vai vir da vontade dele, vai vir das ações dele. Isso. Porque ele vai ficar com vontade. Eu queria perder 10, mas se ele não teve nenhuma ação, se ele não agiu, ele não vai perder os 10. Ele não vai perder, exatamente. Então tem que deixar muito bem claro para o paciente, porque senão ele, por exemplo, ele chega lá, você mostra tudo isso, ele sai maravilhado da sua consulta. Só que ele tem que sair convencido de que a culpa é dele, se der errado. E a culpa é dele, se der certo. Por isso que eu não aceito ninguém falar, doutor, você mudou minha vida. Não mudei nada. Eu só te mostrei. Quem mudou foi você. Você que fez a mudança, né? Eu te dei só o caminho. Exato. Mas é isso, porque tem muita gente que quer depositar da mesma forma que se ele não fez nada, ele não pode dizer, não, eu fui no Nutri ali, é horrível. Não fiz nada, não engordei, eu não emagreci, eu fiz foi engordar, não sei o quê. Na verdade, ele deve ter te passado tudo. Você que não deve ter executado. Exato. E eu escuto muito, até falando sobre os nutricionistas, que ele fala assim, não, doutor, mas ele colocou um negócio aqui que eu não gosto. Eu falei, mas você falou para ele que você não gosta?
Porque a conversa, não sei, você vai me explicar agora como é a conduta, mas você fala que ele precisa de X calorias ou de X distribuições de macros, mas você vai colocar um alimento que você já sabe que o cara não vai comer? Ou o paciente não fala que não vai comer? Como cara, é? eu sempre pergunto, e às vezes eu desarmo muito o paciente. O paciente chega na consulta e fala assim, ó, não, eu não como alimento X, não. Às vezes eu nem cito. Chegou de tarde, não como isso não. Aí eu falo, tá, beleza. Tu quer comer o quê? Aí o cara, não, eu quero saber o que você quer comer. Chegou no horário das 16 horas, você tá no trabalho. E aí, tu vai comer o quê? Não, eu quero comer uma fruta. Cara, tu quer ganhar massa muscular, tu tem que comer alguma coisa com proteína. Vou te dizer as proteínas. Frango, peixe, carne, ovo, queijo tem um pouquinho, tá, dá pra ir. Iogurte, whey, barra. E aí, pronto, tu vai ter que escolher. Aí o cara começa a tomar o meu norte. Eu começo a delinear. Mas eu sempre, Adriano, faço assim. O que você pode fazer? Porque eu quero feedback de resposta negativa. Eu não fiz porque eu fui indisciplinado, porque eu não estava interessado. Pronto, eu quero esse feedback. Eu não quero aquele feedback. Não fiz porque também, cara, tu botou um negócio que eu não quero comer e aí deu errado. Esse feedback eu nunca tive, cara. Mas é exatamente isso que eu tô falando. Exatamente. Porque eu recebo muito, assim, de outros nutricionistas, óbvio, mas assim, eles falam, não, doutor, é porque o nutricionista passou um negócio lá que eu nem gosto. Cara, assim, você não fala eu vejo isso de outros colegas quando voltam para mim. Eles falam lá. E eu lamento e ao mesmo tempo me ponho ali como melhor, né? Porque eu tô querendo ou não, tô fazendo uma conduta melhor, que tô colocando o que ele tá a fim de comer. E realmente, cara, isso acontece, mano. Isso acontece. Eu acho que é muito mais banal o nutricionista colocar para o cliente dele uma comida que ele não quer comer do que o paciente não fazer porque não quer. Pegou aí a relação, né? Uhum. Acontece muito mais isso, porque muitas das vezes a gente, como profissional e como delineador de condutas, né, a gente gosta muito de botar a culpa no paciente. Isso é natural às vezes. Não, é porque tu não fez. Mas, cara, tu já se perguntou se tu já colocou lá, se tu colocou lá realmente, você nutricionista, colocou lá o alimento que o cliente pediu? Você facilitou para ele? Exato. Você já se perguntou? Porque se você facilitar e ele não fizer, beleza, você está correto em dizer que a culpa é dele. Mas se você não tiver facilitado, às vezes eu falo para os pacientes, eu dou um comentário subsequente, eu falo, cara, esse nutricionista aí nem dieta faz. Porque se o cara bota pra tu comer todo santo dia, 365 dias no ano, se tu ficar com a dieta por um ano, um iogurte e uma banana, não tem troca de nada, esse cara não sabe o que é fazer dieta, pô. Ele não sabe o que é fazer dieta. Ele não sabe o que é passar 10 dias de dieta. Quando eu falo dieta, é fazer a dieta mesmo, pegar e pesar. Porque uma hora ou outra, mano, nós não somos robôs que você vai botar uma ficha e vai ter uma resposta. Não é botar um iogurte com banana e pronto, o cara vai funcionar. Não, uma hora ele vai querer comer outra coisa, vai querer comer uma coisa salgada, vai querer comer outra fruta, vai querer comer outro iogurte. Ele vai querer comer um pão. E é nessa hora desse manejo clínico que eu instintivamente, eu acho que eu me sobressaio em relação aos clientes, porque eu realmente colho o feedback. E as pessoas sentem isso. E o que eu acho importante, é bem legal isso que você está dizendo, até para entrar numa pergunta que eu ia fazer. Eu vejo muita gente, e como eu te expliquei aqui no antes, eu tenho muitos pacientes que não têm rotina. Não tem rotina. Para eles, pela profissão, é impossível ter rotina. Às vezes os caras estão, né, operações especiais metidas no meio do mato aí. Então eles não vão conseguir cumprir aquela determinação que é igual, na maioria das vezes, nos 7 dias da semana. Como é que a conduta, falando assim, entendendo que o paciente ele precisa de ter um certo regimento, por isso que antes chamava de regime, né? Acho que você é muito novinho, né? Você lembra dessa época? Não, eu lembro dessa época aí. Eu era garoto. Antes chamava regime e aí depois virou dieta. Dieta. Mas tem que ter um regimento até a pessoa entender e tal. Não sei se ela vai ter que perpetuar a ideia de pesar, porque ela começa a ter noção do que é a quantidade. Boa, já vai já vai se familiarizando e aí ela começa a entender, não precisa de ficar pesando o resto da vida, nem levar balança pro restaurante, que eu já vi, mas como é a conduta quando o seu paciente não tem rotina? Cara, eu explico para ele as bases de fundamentos de ciência. Porque quando a gente pega estudo comparando dieta com dieta, seja qualquer estudo que for quando compara, eles não dão horário para comer exatamente, a não ser que seja um estudo de horário, e não dão a quantidade das refeições, a não ser que seja um estudo muito, muito, muito controlado, que o cara divulga no paper as comidas que a galera comeu. Geralmente, ele dá uma quantidade calórica para um grupo e uma quantidade calórica para outro grupo. E tem uma certa variância, tem um desvio padrão. Onde eu quero chegar, quando a gente vai para o manejo clínico tradicional,
Cara, tá aqui, são 4 refeições, tu come em qualquer horário, se tu quiser trocar as refeições, tu pode trocar. E depois que tu vê a refeição ali, que tu conseguiu pesar alguns dias, tu já vai fazer ali um volume de bom senso. Tu vai olhar e vai ver que tá praticamente certo. Tu vai acertar 100%? Não, mas não precisa. Onde eu quero chegar, voltando para o que eu falei inicialmente, é uma caloria para um grupo, tem um desvio padrão, não tem horário e tem ali uma margem de erro. É exatamente o que eu falei. E é exatamente o que os artigos trazem. E é exatamente o que os grupos trazem de resultado, quando eles fazem essas dietas, que é uma caloria sem controlar horário, sem controlar a quantidade específica de cada refeição, tendo um desvio padrão de cada grupo, mas tem uma significância porque no artigo há uma comparação. É 1.000 contra 1.500, não é 1.000 contra 1.100. Até porque o pesquisador vai saber que isso não vai dar resultado de diferença. Palpável, não. assim. Exatamente. Mas então é desse jeito que eu trabalho. Super interessante você falar isso, cara, até porque para o meu público, porque eu tento passar essa mesma noção de questão de horário, de inverter, de mudar, porque não existe uma regra. No café da manhã você tem que comer pão, ovo. E se no café da manhã hoje eu quero comer a proteína que eu comeria no horário do almoço? Boa. Até porque nós somos uma máquina. Não somos uma máquina, melhor dizendo. Mas aí você me conforta no sentido de explicar isso cientificamente falando. Porque eu escuto, né? E escuto outras vertentes, outras linhas de pensamentos que são muito severas na questão de que tem que ser de 3 em 3 horas e tem que pesar o tempo todo. E eu não estou dizendo que está errado, nem certo. É que eu estou vendo uma linha de pensamento que coincide mais ou menos com o que eu faço no dia a dia. O que eu acho, Adriano, é que assim, o mercado fitness cresceu muito, isso é um fato. E paralelo ao fitness, cresceu o mercado do culturismo, do bodybuilding, né? Do bodybuilder. E esse mercado, pelos atletas, por eles ter, assim, até por índole, uma índole muito mais militar de conduta, eu acho que isso escoou para as pessoas, entre aspas, normais, né? As pessoas não atletas. Porque aquele cara lá, que é um super, hiper, mega atleta, que já é pró, esse cara aí, ele precisa da cereja do bolo. Então, ele precisa de um nutrient time, que é o tempo de nutriente. Ele precisa de qualquer coisa que der 0,001%, ele vai atrás, porque vai ser interessante. Isso falando de nutrição. Ele precisa de uma alimentação mais mastigada do que bebida, que vai ser melhor para o shape dele. A gente, e eu me incluo nesse grupo, a gente aqui, que não é competidor e quer dar uma melhorada no corpo e quer ficar progredindo dia após dia, mês após mês, a gente tem essa liberdade do que eu falei mais cedo. É uma caloria, cara. É uma caloria e tu bota dentro da tua rotina, porque eu também não tenho rotina. Eu às vezes treino 10 horas, às vezes treino 16 horas, às vezes eu treino meio-dia. Às vezes o meu café da manhã geralmente é o mesmo horário, mas às vezes a minha segunda refeição é 11 horas, às vezes é 10 horas. Aí às vezes eu fico para fazer o almoço 13 horas, às vezes meu almoço é 15 horas, mas eu tenho o quê? Uma caloria que eu sigo e que eu posto nos meus alimentos. E aí às vezes no almoço eu como meu sanduíche, às vezes eu como comida de panela, às vezes eu tomo shake, mas o que é que eu estou seguindo? A caloria. E isso eu falo, às vezes dou um exemplo pessoal, o paciente até se vê abraçado nisso. Cara, eu também às vezes, tem gente que não gosta de almoçar. É raro a pessoa que não gosta de almoçar comida e gosta de almoçar ou sanduíche ou vitamina. É raro, mas tem. E aí eu falo, cara, tu pode. E o cara, eu posso ficar sem arroz e feijão? Eu falo, claro. Você vai seguir a dieta, você vai ter resultado. A dieta é saudável, tu tem uma fruta aqui, tu tem um alimento bom aqui, tu vai trocar teu almoço por vitamina, né? Cara, tem uma aveia aqui dentro da vitamina. Uma aveia é um cereal. Então, tem proteína, né? Tem carboidrato, tem fibra. Então, assim, vai te ajudar ali. Vai te ajudar. Então, fugir um pouco dessa neura de cultura. No nosso caso de nutricionista, é importante desculturalizar as pessoas nesse sentido. Principalmente para as pessoas sem rotina. A pessoa com rotina, tudo bem. Ela vai comer um pão de manhã, tá tudo certo, não tem problema. Vai comer um arroz com feijão no almoço, também não tem problema. Se quiser comer um arroz e feijão na janta também, tem gente que... Essa aí é o menor grupo, inclusive. Dá certo também, tudo dá certo. O que é que vai fazer o divisor de águas? A caloria. Entendi. Eu tô perguntando isso aí porque eu tô dessa aí. Eu não tenho rotina, minha primeira... Aí eu ia te perguntar, são 4 refeições. São 4, tem a caloria, mas eu como a minha primeira refeição no horário do almoço. Que eu sempre falo com meus pacientes, eu não uso relógio, eu não tenho horário do almoço. Eu tenho o horário que eu posso parar para alimentar. Legal. Se a primeira dessas 4, se a primeira for no horário do almoço, essas horas que o corpo trabalhou, além do repouso, na parte da manhã foi prejudicado? Não, isso daí só tem um divisor de águas no sentido de quantidade da refeição. Porque se eu tenho 2.000 calorias, eu tenho 4 refeições, eu tenho 500 por refeição. Se eu tenho 2, eu tenho 1.000 por refeição. E embora tu fique um tempão sem comer, nem todo mundo é preparado para comer uma refeição de 1.000 calorias sólida. O que seria isso? 3 pães.
com alguma coisa dentro lá, sei lá, ovo e queijo e... Tem que ver no cálculo exatamente, mas é mais ou menos por aí. Tem cara que vai falar e vai comer, mas tem mulher, por exemplo, que não come nem 2, quanto mais 1. Então, o detalhe dependente desse fator, não, eu fico muito tempo sem me alimentar. É só o detalhe de que você realmente, se você conseguir ficar sem se alimentar mesmo, sem errar a dieta, tranquilo, mas saiba que quando vier a próxima refeição, ou essa refeição anterior aqui, elas vão ser refeições mais volumosas. Não, Raniel, não tem problema, eu preciso de 3.000 calorias, eu consigo fazer 2 refeições de 1.500. Show de bola, eu vou prescrever aqui para você e você vai ter o mesmo resultado da pessoa que comeu 4. Se pagar a dívida todos os dias, né? Pagar a dívida em calorias. Isso. Tá pago. Exatamente. Nosso corpo ele é muito inteligente, né, Adriano? Ele consegue se desvencilhar de problemas. E desses problemas, assim, porque a gente fala, voltando para o assunto do culturismo, né? Tem que fazer os anabolismos, né? Uma refeição, aí não espera o tempo de catabolismo, faz outra refeição, por isso que vem de 3 em 3 horas. Aí depois não espera o tempo de catabolismo ou espera um catabolismo menor e faz outra refeição para ficar sempre anabolizando. Tudo que você come, você anaboliza, de alguma forma. Não necessariamente só a proteína. Comer uma banana, estou anabolizando. Estou anabolizando o quê? Um carboidrato. Um carboidrato. Lógico. Então, estou fazendo alguma coisa de construção naquele cenário. Aí, esse fator, ele vem para aquele cara que precisa da cereja do bolo. Aquele atleta, competidor, alto nível. O cara tem 110 quilos e tem, sei lá, 75 quilos de massa muscular, 65 quilos de massa muscular pura. Fora o peso ósseo, o peso de órgãos, enfim, peso de água. Então, esse cara aí, ele precisa da cereja do bolo. A gente não. Se a gente fizer o básico ali, sabendo de que tem que pagar a dívida da caloria, o negócio dá certo. Não precisa se preocupar com isso, porque o corpo, ele vai, no seu caso, não, eu passo a manhã toda sem comer e eu comi ontem, era 7 horas da noite, eu só vou comer no almoço. Vou perder massa muscular? Cara, tu vai comer a caloria que teu corpo precisa e vai treinar da forma que é para ganhar massa muscular? Não, então tu não vai perder massa muscular. É porque é como se nós somos uma máquina. Apesar de nós não nos comportarmos como uma máquina exata, somos uma máquina perfeita que controla isso. É exatamente a linha de raciocínio que eu sempre sigo. O corpo, se ele entendeu que ele não vai receber aquele alimento, mas você tem, que você vai receber daqui a pouco um alimento, ele vai falar, não, vamos economizar aqui agora, e na hora que chegar isso aqui eu já redistribuo. Como se fosse uma empresa, como se fosse uma máquina mesmo. Eu redistribuo e não catabolizo. Que é o mesmo assunto também de quantidade me veio outro aqui assunto na mente, de quantidade de proteína por refeição, por exemplo. Tem muita gente que fala assim, porque sai um artigo muito antigo sobre isso, e muito bom, diga-se de passagem, que você tem que comer mais ou menos 20 gramas, 40 gramas, distribuído 4 vezes ao dia, enfim. Só que o que a galera não entende é que aquele artigo é para um grupo específico de pessoas. E quando eu pego, por exemplo, voltando de novo para o bodybuilder, eu pego um atleta de 100 e tantos quilos, que tem 60, 70 quilos de massa muscular, você acha que ele não vai absorver 80 gramas de proteína na refeição? O cara é extremamente anabolizado, um músculo com a capacidade de fazer, de absorver carboidrato, de melhorar índice de anabolismo e catabolismo gigantesca. Você acha que ele não vai? A síntese proteica dele está lá no teto. Extremamente alta, ele vai absorver, porque a necessidade que você cria é que vai delinear quanto de entrega que eu vou dar. Então, quantidade tem a ver com necessidade. E tem a ver com calorias. Quando você parar para pensar, os assuntos eles se encaixam. Então, tudo bem. Se eu pego um cara que nunca treinou na vida e dou 70 gramas de proteína para ele, em forma de frango, arroz, feijão e ovo, provavelmente ele não vai absorver tudo. Dificilmente ele pode absorver. Ainda é uma possibilidade, porque depende de outros fatores. Mas quando eu pego um cara com mais capacidade de treinamento, mais capacidade fisiológica, mais tempo de treino, mais quantidade de massa muscular, tudo mais, talvez 70 gramas de proteína pode ser até pouco para ele. Porque tem gente que tem essa dúvida. Não, eu tô tomando aqui o whey, aí é 2 scoops. E se eu colocar 3? Vai ter mais proteína, vai ter mais caloria. Mas eu vou absorver? Se teu corpo tiver necessidade, vai. E ele vai conseguir ajustar isso daí muito bem. E se não tiver, sobe a ureia, sobe a creatinina. Sobe a ureia, xixi já era. E pronto. E é isso. Não, mas é bom entender isso. Né? Não quero que ninguém fique fazendo contas. Eu sempre falo isso. Essa parte da conta deixa com um profissional que estudou para isso. Exato. Né? O nutricionista faz o trabalho dele, ele te entrega. Né? Às vezes a pessoa ela fala assim, não, mas o nutricionista quer que eu faça... Não. Se ele quer que você faça conta, é que ele não fez a parte dele. Porque ele tem que te entregar... Já não vou dizer mastigado, porque talvez tenha outra conotação, mas ele te entrega tudo dividido, é só você cumprir. Exato. O problema é que tem muita gente que quer que o profissional faça o papel dele. Não, tem gente que quer ser emagrecido e não quer emagrecer. A galera quer isso. Não, eu vou no nutricionista, ele vai me passar lá o negócio,
a dieta, suplemento, eu vou pra casa, pronto. Não, tu nem começou ainda. Tu nem começou. Quando é que eu começo? Cara, quando tu souber fazer isso aí, isso vai demorar um tempo de quantos dias? Depende da pessoa, mas sei lá, uns 10, 15 dias, pronto, aí tu começou. Tu deu start. Tu já tá ajustado, já tá fazendo o que é pra fazer. Não necessariamente seguir os horários, mas seguindo as quantidades e dizendo os nãos necessários. Pronto, tu começou agora. Daí pra frente tu vai contar os meses e vai ter o teu resultado. Você falou um não ali, os nãos necessários, que me faz lembrar de uma outra coisa que é muito comum na nutrição e eu queria saber a sua opinião. Massa. Nós não estamos aqui, pessoal, preocupando no que é certo e o que é errado. Né? Ah, não, aquele nutricionista falou isso, agora esse nutricionista falou. Não é isso, não é comparativos. Eu quero entender pontos de vista diferentes, que até agora estão todos coincidindo com os meus, mas em relação ao que nós chamamos de dieta livre, ou algumas pessoas chamam de dia livre, dia da dieta livre, ou até outros nomes aí. Excelente. Eu tenho lido um artigo recente, inclusive de pesquisadores brasileiros, que eu conheço eles. Professor Max, lá de Brasília, professor Trindade, e o professor Jonato Prestes. Esse nome conhecido também. Eles fizeram um artigo de treinamento GVT, de alto volume em bodybuilders, e dieta severa com refeed. Como era o estudo? Basicamente, os caras comiam uma dieta de 5 dias e no final de semana, 2 dias, eles faziam uma dieta com 1.000 calorias a mais em cada dia. Mas não era livre, porque era prescrito. Ou seja, mesmo nos estudos de dieta livre, a dieta não é livre no sentido assim, ó, come o tanto que tu quer, do jeito que tu quer. E o que quiser. E o que quiser. Não é desse jeito que funciona. Aí, voltando pro estudo, os caras perceberam que os bodybuilders com dieta com restrição severa, quando faziam refeed, se saíam melhor na composição corporal do que os caras que faziam a dieta menos severa, porém contínua. Números: 2.500 calorias de segunda a sexta para dieta severa, 3.000, olha os números, 3.000 para dieta moderadamente severa. Dieta severa, 2.500 calorias para bodybuilder, é caloria pra caramba ainda. É. Enfim, voltando pro tema. Mas para ele é severo. Para eles nossa, é muito pouco. Enfim, voltando pro tema. Nesse cenário, você percebe que os caras comiam livre, mas eram livres assim, ó. Não, dá pra tu estourar o consumo calórico aqui em X calorias, tudo calculado. E eu falo isso pros pacientes. Você pode comer livre. O que é que você tem na sua janta? Não, janta padrão. Eu tenho um arroz, um feijão, uma salada e uma proteína. Isso aqui dá quantas calorias? 400. Pronto. Se tu trocar isso daqui por um burger valendo mesmo, um burgão mesmo, de 180 gramas, que tem mais ou menos 800 calorias, tu tá dando up de 400, mas de boa. Isso aí, cara, se tu fizer isso aí uma vez por semana, dá pra sair na urina, tranquilo, dá pra tu continuar emagrecendo e comendo teu hambúrguer no final de semana. 1 por semana ou quem sabe 2. Beleza. Agora, se tu acha que é livre total e tu tira essa refeição pra comer o que tu quer, aí vamos supor que tu bota 2 burgers, cada burger tem um bacon, tu bota uma Coca-Cola com açúcar, tu bota uma batata. Mano, só aí, por baixo, 2.000 calorias. Tu já estragou uns 2 dias pra trás do teu emagrecimento. Isso pra frente. Então tu perdeu ali nesse sábado à noite, quem sabe, a sexta e a quinta, e tu vai recuperar o que tu parou na quinta e na sexta mais ou menos, lá na terça-feira. Então tu deu um delay de uns 5 dias no teu processo de emagrecimento, porque tu fez o lado errado da coisa. Tu não viu o copo meio cheio, né? Viu o copo meio vazio. Não é livre, né? Eu posso comer o que eu quiser. Infelizmente, nosso corpo ele faz essa conta de calorias. Se você botou mais calorias, você vai sofrer as consequências boas e ruins desse excesso calórico. Então você vai ter esse aporte de calorias, você vai ter esse aporte possivelmente de ou aumento da gordura ou diminuição da perda de gordura que vinha tendo nesse processo. Exatamente. Mas aqui, eu não quero alegrar ninguém, nem tentar burlar o sistema do corpo. Mas a minha pergunta é, então quer dizer que se eu na quarta e quinta restringir para avacalhar na sexta, no final das contas dá certo? Cara, dá certo. Se for calculado, dá certo. Tá vendo, pessoal? O mundo não tá perdido. Não tá. Mas eu não quero que ninguém faça isso, não. Eu tô só perguntando aqui a título de Sabe qual é o problema? É porque quando tu vai numa loja de roupa e tu tem uma grana para gastar, tu vai olhando as camisetas, as bermudas, enfim, o que quer que seja lá, tu vai ter o valor, o preço. E tu sabe quanto é que tu pode gastar. No alimento, não. Infelizmente, no à la carte, o que é à la carte? Sentei onde eu quero, pedi o que eu quero, comi do tanto que eu quero. Tu não sabe. E as calorias líquidas, pior ainda. E as calorias de bebidas e sucos, etc., é pior ainda porque é essa daí que você não enxerga mesmo. Então, nesse caso aí, tem que ter cuidado porque se você estourar o cálculo, como eu falei, o corpo ele vai cobrar. Ele vai fazer uma soma e subtração, vai dar uma soma. Se essa soma for muito alta, você, quem sabe, eu até falei isso para os pacientes, dá para você perder, Adriano, não sei se tu sabe dessa ideia, mas dá para você perder uma semana de dieta com um dia, cara.
Vou te dar um exemplo clássico disso daí. Um indivíduo obeso, 120 quilos, obesidade através do álcool. Beleza, 1,70 m, vamos supor aqui desse nosso caso. Aí ele realmente faz uma dieta de emagrecimento de segunda a sexta. Ele faz o quê? Um pão com margarina de manhã, um café com leite. Aí vai trabalhar e tal, almoço. Bota uma carne frita, beleza? Bota uma farofa, mas bota ali um arroz e um feijão. Dá umas 600 calorias. Café da manhã, umas 300. De tarde, ele faz a mesma coisa do café da manhã. Pão com margarina e café com leite. Beleza, mais 300. Então, a gente tem aqui mais ou menos 1.500 calorias. Ele chega na janta, aí vamos supor que ele repetiu o almoço, para ficar bem quadradinho aqui. Então, ele fez 2.000 calorias. 2.000 calorias para um indivíduo de 120 quilos é um início de emagrecimento. Vai dar uma perda de peso. Vai ter um déficit. Vai ter um déficit, porque ele grandão, ele vai gastar mais calorias. Enfim. Aí, esse cara, ele é um cara que vem ganhando peso ao longo da vida, ao longo das semanas. Por quê? Porque ele chega no sábado, aí é só um exemplo, ele senta na mesa do bar, ele toma, sei lá, 8 cervejas de 600 ml, come umas calabresas lá, come uma batata frita, faz uma resenha, fica bêbado, aí vai para outro canto, no final ainda passa um lanchonete. Só esse sábado aí, 7, 8 mil calorias. Por baixo. Tô sendo até otimista aqui no número. Esse cara aí, ele vai ganhar peso. É só questão de tempo. Mesmo ele fazendo 5 ou 6 dias de dieta baixa, por ele ter estragado quase que tudo que ele destruiu, entre aspas, num dia, ele vai ganhar peso. E isso, quando a gente traz para o consultório, é o paciente que não entendeu as trocas que tem que fazer, ou às vezes até entendeu, melhor dizendo. O cara entendeu. Não, Daniel, entendi. Que sábado à noite eu posso trocar minha janta por um hambúrguer. Tu me explicou. Entendi. Massa. Vou fazer. Aí ele faz. Só que ele esqueceu que segunda-feira ele tomou um copo de açúcar mais no almoço. Terça-feira ele comeu um pedaço de bolo com refrigerante no aniversário de alguém no trabalho. Quarta-feira ele já tinha pedido um lanche com a mulher dele em casa e ele esqueceu. Quinta-feira ele fez a dieta, sexta-feira ele não treinou, por exemplo. Sei lá, só para te dar vários prejuízos pequenos no decorrer da semana. Chegou no sábado, ele fez um hambúrguer, ele continuou não emagrecendo, porque agregou. E eu não consigo te passar isso em matemática, porque eu não vou saber fazer essa conta de cabeça, nem saber se isso está sendo feito exatamente como eu estou te falando, né? Mas é mais ou menos por aí a vertente. Mas aí você imagina, por exemplo, o cara, ele até, eu entendi perfeitamente, e o cara até queria, ele quer muito emagrecer, até porque ele foi na consulta, ele está seguindo a semana toda. E ele falou, não, vou beber só uma cerveja. Ele entende o prejuízo do álcool, porque ninguém vai me convencer que o álcool vai ser favorável, mas ele fala, vou beber só uma cervejinha. Só que ele está num ciclo ou num convívio que não é favorável. A galera que está com ele lá no bar, provavelmente não está fazendo a dieta que ele está fazendo durante a semana. Então ele começa uma e aí os caras, né, convencem ele a tomar a segunda, a terceira, e aí ele já perdeu o controle. E aí já era. Tá na festa, mas já era. Então, além de fazer a dieta que o nutricionista passou, para de conviver com a galera que está te influenciando a beber muito, porque eles não estão te ajudando. Às vezes eles não estão nem com o mesmo radar no momento, né? Você decidiu buscar saúde, buscar orientação profissional e os seus colegas não. E aí é onde muitas coisas dão erradas. E isso escoa para várias áreas da nossa vida. Não tem como você estar namorando e sair com um bocado de amigo que gosta de farra, gosta de sair com outras mulheres solteiras. Não tem como tu tá querendo fazer um investimento de comprar um bem material caro à vista e tu só sai com um amigo que toda vida que vai no shopping é R$1.500 que o cara gasta de roupa, de coisas que às vezes nem precisava. Não tem como tu querer emagrecer e andar com um amigo que toda hora que os caras vão sentar num canto, eles vão pedir 10 cervejas, vão pedir um arrumo de lanche e tu vai estar do lado. Não dá, pô. A gente não é de ferro a esse ponto. O ponto comportamental do ambiente. Eu falo isso aí também para os meus pacientes. Cara, qual é o ambiente que tu vive? Né? Ah, não, minha mãe é obesa, meu pai é obeso, meu irmão é obeso, meus amigos não são obesos, mas eles comem pra caralho. E eu sou obeso, mas eu queria ser o patinho feio, bonito, entre aspas, da galera, porque eu queria melhorar. Bicho, tu vai ter que trocar o ambiente aí um pouquinho. Como é que muda? Não dá pra mudar, pô. Então vai ser difícil. Não é nem deixar de ser amigo dessas pessoas. Não, exatamente. É desviar o convívio durante uma etapa, né? Você quer deslumbrar a turma, desaparece um pouco e depois volta renovado, volta já com essa blindagem, porque no começo é muito difícil. Exatamente. Você falar com ele no começo, todo mundo vai querer te sabotar. Não, isso é besteira, você não vai conseguir. Vamos viver a vida é uma só, não sei o quê. Mas depois, quando você já volta blindado, aí você consegue compartilhar com essas pessoas. Inclusive na área esportiva também. Se você quer se destacar no seu esporte, na sua modalidade, você não pode continuar com umas âncoras que estão te segurando no nível de baixo. Não, é a mesma coisa. E trazendo para o esporte coletivo, que a gente conhece bastante sobre futebol, você vai ver lá, 30 atletas, não é todo mundo que tem a mesma performance, embora eles convivam ali no ambiente clube juntos. Porque no ambiente extra-clube, eles têm as convivências deles. Então, tem culturas alimentares diferentes
E culturas de hábitos de vida, uns bebem, outros não, também diferentes. E quando a gente traz isso para o resultado também é diferente. Porque depende do que você faz. E depende também do ambiente que você está. E às vezes esse ambiente ele escoa para ambientes, digamos que multi-ambientes, né? Os vários ambientes que você está convivendo. Tudo que você faz vai trazer um resultado que é você. Então, se você está nesse peso, se você está nessa conduta, seja você um atleta ou seja você um obeso, é porque o ambiente lhe propôs a isso daí. Porque não é fácil, não. É você, não, eu tô acima do peso, tô num ambiente que todo mundo na minha família é obeso e simplesmente eu vou chegar lá, vou bater o pé e vou mudar e vai ser tranquilão. Não vai ser. Não vai ser tranquilo. Mas assim, a culpa não vai ser do ambiente, porque o ambiente existe. Exatamente, você está nele, mas você pode se desvincular dele exatamente. Temporariamente para passar. Só vai ter um nível de dificuldade. A ferramenta que eu utilizo para isso é pedir o marido para trazer a esposa na consulta. Para ela entender que ela precisa fazer parte de um cenário favorável para ele. A mesma coisa, eu peço a esposa para trazer o marido. Para ele entender, né, não querer sabotar e tentar pelo menos ajudar. Ele não está no mesmo foco, ele não está no mesmo momento dela, mas que ele pelo menos não atrapalhe ela. Tu conseguiu êxito com pessoas assim? Já consegui. Fantásticos, inclusive. Da esposa ter melhor resultado que o marido. Eu tenho atualmente um caso incrível de um cara que eu precisava de Não, mas só atender os dois. Não, eu atendo ele. Normalmente eu atendo um, mas eu peço que a esposa venha para ela entender o contexto. Não, já show. atende os dois. Nesse contexto que tu atende, vem os dois, ou às vezes não vem os dois, mas vem uma pessoa que talvez tu sabe que ela tem uma pessoa obesa ou a pessoa realmente veio. Essa pessoa, tu tem uma taxa de resultado boa com esse tipo de gente? Então, assim, tenho resultados bons. Legal. Bons. Já tive resultados, inclusive, que a esposa, que a minha paciente, ela disse, olha, meu marido falou que se eu fizer o que o senhor está falando, ele vai me sabotar todos os dias à noite. E aí eu falei para ele, então eu vou te ensinar com as calorias. Você vai comer ao máximo. Legal. E na hora que ele chegar de noite com bolo, e ele fez isso, com bolo, com pizza, ele fez isso, para tentar sabotar ela. Ela já está cheia. Ela, inclusive, ter pago a caloria diminuiu a fome dela. Sim. E aí ela comia um pedacinho. Não quero muito não. Mas ela comia. E ele achava que estava sabotando ela. Ele só deixava a pizza, deixava o bolo lá. E ela emagreceu assustadoramente. Muito até bom. O momento em que ele viu que ela emagreceu. Olha a insanidade do cara. Ele não queria que ela emagrecesse. Ele é um caminhoneiro, viajava, ele não queria ela bonita. Uhum. Olha o nível. Não, isso aí tem demais. E aí ele não queria que ela emagrecesse, não queria que ela fosse para academia. Eu vejo isso muito presente. Mas já tive muitos resultados do cara em que eu falei para ele e aí, não, mas minha esposa come tudo errado. Eu falei, faz isso. E eu, às vezes, oriento o cara como se blindar em relação às companheiras. Tipo, moldar o ambiente, né? Isso é bom, né, cara? Em relação aos companheiros. Aí eu tenho resultado. Uhum. E tenho resultados das esposas que estão ali do lado e falam, olha, você tá vendo que ele vai fazer isso aqui, então tenta não prejudicar nisso, tenta não convidar ele para isso, tal. E eu tenho resultados quando eu colaboro com o ambiente, pelo menos familiar. O ambiente de trabalho, sim, não tem jeito, difícil. Mas o ambiente familiar. E ajuda. Eu tenho histórias para te falar em relação a esse assunto, porque teve o Dia dos Namorados aí não tão recente, e aí eu vi 3 pessoas, eu não vou citar o nome, claro, mas eu vi 3 pessoas que eu acabo seguindo pacientes, né? São 3 mulheres nesse caso. Acabo seguindo, que a pessoa me segue, me compartilha, eu também sigo, né? Então tem aquele relacionamento bom, aquele convívio pacífico bom também, harmônico. E aí, Dia dos Namorados, essa pessoa nunca postou namorado nem nada, postou namorado. Cara, o namorado, tipo assim, 1,70 m, obeso, sei lá, de 100 quilos pra cima. E a menina, as 3, essas daí que eu tenho pra te dar exemplo, tentando emagrecer, não obesas elas. Mas assim, tem uma gordurinha, não gosta, quer tirar, beleza, show de bola. Mano, são pessoas que tiveram um resultadozinho ali de 4 ou 5 consultas e o resto ou voltava do mesmo jeito, ou piorava um pouquinho e aí meio que melhorava, enfim, sem resultado. E aí quando eu vi aquelas imagens, eu não falei, não troquei mensagem, nem nada, não. Eu só guardei pra mim as informações. Falei pra mim mesmo, cara, como o ambiente é importante. Essa pessoa aqui, olha o namorado que ela postou aqui. Cara, nada contra você que é obeso. Sinceramente, nada contra mesmo. Mas você tem um determinante aí, nem que seja físico, dentro da sua relação. E aí fica a ideia, né? A ideia central de moralismo. Cara, você quer ser obeso? Show de bola. Sua mulher quer emagrecer? Meu irmão, ajude ela, velho. Ela quer emagrecer, então ajude ela, deixa ela emagrecer, pô. Se tu quer ficar obeso, tu fica obeso, tá tudo certo. E se a tua mulher quiser emagrecer, tu ajuda ela a emagrecer. Tu não pede a pizza, ou então tu vai comer a pizza, tu sai de casa, mano. Vai lá comer a tua pizza e volta cheio de pizza no bucho. Tá tudo certo. Tu vai continuar sendo obeso e tu vai ajudar a tua esposa a emagrecer. Porque muitas das vezes, na verdade, na maioria, as pessoas estão investindo grana, né, pô? Paga o nutricionista, paga o personal, compra suplemento.
E aí, por questões, às vezes, de ego, o cara não quer deixar a mulher progredir num negócio. Sendo que tem uma grana deles, querendo ou não, né? É um par, investida naquele processo. Não, e faz sentido, inclusive, para casais também. Porque o cara, às vezes, ele por isso, não, minha esposa vai ficar frequentando a academia. Eu já vi vários casos disso. De menina também, não quero que meu marido fique forte, não quero que meu marido musculoso, Isso, não, porque ele vai querer tirar a camisa. Cara, se vocês têm um pacto de estar junto, faz parte de vocês esse crescimento dele. E depois ele te arrasta. Nesse momento você está focada no seu concurso e ele está querendo exercitar, apoia ele. Exatamente. Ele está te apoiando no seu concurso e depois vocês alteram. São planos que as pessoas têm que fazer. A gente não vive sozinho. A gente não está numa ilha. Não tem como. Né? Então a gente vive no coletivo. Você vai ter que convencer. O que eu já convenci, e você pode até dizer se faz sentido ou não para você, mas o que eu já convenci em vários ambientes é não colocar o açúcar no café. Na preparação do café. Porque eu já vi isso em hospitais, já vi isso em clínicas, e foi uma coisa que me choca, porque o diabético, por exemplo, ele não tem a opção de tomar café, porque o café já vem preparado com açúcar. Fora da fermentação do açúcar na garrafa, mas eu falo, a opção do açúcar está ali do lado de fora. Então... Bota quem quer, né? Bota quem quer, exatamente. Eu estou te falando da minha opinião em relação à liberdade da pessoa. Eu quero ser saudável. Se o meu marido não quer ser saudável... É a opção dele. Exatamente. A mesma coisa de colocar ou não colocar o açúcar no café. É a opção de cada um, dentro das calorias. Exatamente. O assunto da caloria, ele abrange muita coisa, né, Adriano? Abrange esporte, abrange questões assim mais de casa, né, de casal. É que, na verdade, até a história da caloria não vem da nutrição. Apesar da especialidade ter absorvido a nutrição, a caloria como tal, inclusive o aparelho de calorimetria, a caloria vem da questão da física, da temperatura, né? Que eles colocaram num pote, né? Não sei como é que chama aquele. Cara, eu não sei essa história. Antigamente. E eles colocaram uma maçã para ver em quanto tempo aquela maçã aumentava em 1 grau a água. Daí vem dentro a caloria. Dentro tá imerso. Esse era o primeiro aparelho. E aí, daí eles começaram a calcular cada alimento em relação à caloria. A caloria vem de aumentar a temperatura em 1 grau. Né? Por isso que não vem da nutrição. Mas a nutrição adotou e cuida muito bem dessa história, porque eles definem as calorias de todos os alimentos. Mas determinado alimento, quando fala, ele é muito calórico, e talvez você possa até me corrigir no final da minha frase aqui, mas ele é muito calórico, então ele tem a capacidade de aumentar a temperatura. Nos momentos frios ou nos ambientes mais frios, a nossa tendência é comer comidas mais calóricas. Mais calóricas. Cara, isso daí, esse é outro conhecimento que eu também não tenho. O que eu ia te falar do assunto da maçã é uma especialidade dentro da nutrição. A gente tem cadeira sobre isso, que é bromatologia. Mas eu não sabia dessa historinha e eu confesso pra ti que eu não sei te dizer se está certo ou se está errado. Se a gente come muita caloria, aumenta a temperatura. O que eu sei é que quando a gente come muita proteína, a gente tem um acréscimo do gasto energético. E claro, tem uma termologia lá do nosso consumo calórico total, que parte daquilo ali vem do efeito térmico dos alimentos. Isso é o que eu sei. Aí especificamente do teu questionamento aí, do teu posicionamento, eu não sei exatamente, mas acredito que seja isso. Porque dentro do nosso gasto energético total, tem uma taxa de mais ou menos 10%, que é efeito térmico dos alimentos, que dentro desses 10%, quem faz a maior parcela de efeito é a proteína. Agora, eu não sei te dizer se a caloria por si só ela vai influenciar na temperatura. Entendi. Porque a caloria vem de calor. Não, né? Sim, claro. E aí faz sentido. Mas aí eu queria saber isso. Eu queria só tirar essa dúvida, porque muita gente fala, doutor, por que quando eu estou no frio, eu como mais? Às vezes por necessidade. Cara, e outra, Adriano, pegando esses dois assuntos juntos. Ambiente, né, que tem a ver com comportamento, e calorias. Tem um estudo relativamente recente, 2018, salvo engano. O pesquisador pegou 2 grupos de pessoas, aplicou dietas isocalóricas. Isocalórica é a dieta que não é para emagrecer nem para engordar, é uma dieta isolada. Só que ele pegou os grupos de mulheres e fez o seguinte: um grupo ele decidiu falar assim, tá aqui a sua dieta é baixa em calorias. Essa dieta é muito boa para emagrecimento. E o outro grupo, ele chegou, tá aqui a sua dieta. Pronto. Aí mandou elas fazerem atividade física 3 vezes por semana prescrita e pronto. Elas se comunicavam? Se comunicavam. É um estudo controlado, mas não tão controlado assim. Então eles davam a dieta prescrita, eles prescreviam 3 treinos por semana, mas tinha mais 4 dias para a pessoa ficar livre, e a pessoa também fazia a dieta se quisesse. Não tinha... tinha só o questionário, mas a gente sabe que isso aí é totalmente ruim de relato. Enfim, moral da história. O grupo que recebeu a dieta
baixa em calorias falada, porque as Sim. dietas não eram iguais, foi o grupo que emagreceu mais, cara. Tipo placebo. Tipo placebo, exatamente. Tipo não, né? Efeito placebo real oficial. Porque o que a gente comunica para uma pessoa é muito importante. Isso, a psicologia está crescendo muito, inclusive, essa parte de comportamento. E a gente sabe isso. Então, isso na nutrição também é eficiente. Porque é um dos determinantes do emagrecimento. É como eu comunico aquela situação para o meu cliente, para o meu paciente. A forma como eu entrego, não é só entregar. É eu entregar um pouco mais aprofundado. Eu vou entregar, vou conversar, vou falar, vou particularizar, vou comunicar. E aí, voltando para o estudo, eram mais ou menos 107 quilos, 108 quilos em média. Aí um grupo perdeu 6, 7 quilos e o outro grupo perdeu 2 quilos, 1 quilo. Por quê? O que é que aconteceu? O que é que eu suponho, né? Agora, visão pessoal sobre o estudo. Todas receberam dietas, então todas se esforçaram um pouco mais. Por isso que todas perderam peso, mesmo a dieta sendo isocalórica. Aí vem outra conclusão por trás disso aí. As calorias eram mais ou menos 1.800 a 2.000 calorias para mulheres. E elas perderam peso. Tem muito nutricionista que tem medo de prescrever essa quantidade de calórica para a mulher. Só que não entende. Aí prescreve errado, a dieta é baixa, não comunica certo, o paciente fica totalmente tendencioso a não fazer as coisas. Se eu boto uma dieta mais confortável, eu comunico certo, a pessoa se foca. Aí nesse exemplo do estudo, que tinha três atividades, de repente ela fez 4 ou 5 por conta própria. Então ela potencializou o processo dela, gerou resultado. Aí, ótimo. Ótima essa colocação, até porque você está me encaminhando para o que eu quero perguntar. E aí, a minha pergunta é, eu coloco uma dieta, não normocalórica, uma dieta normocalórica, pode ser normocalórica, para aquela mulher, 1.800. Pô, mas com 1.800 ela não vai emagrecer. Mas eu demonstro para ela a importância dela ter hábitos saudáveis e ela subentende que ela aumenta o gasto calórico nas atividades. Perfeito. Ela vai ficar em déficit. Então, eu entendo quando você fala que alguns nutricionistas têm medo, porque ele fala, e se ela não treinar? Se ela não treinar, essa caloria vai ser acima do que ela precisa, vai ficar insuperável e aí pode ser que ela engorde. Mas e se você convencer a ela que é importante dela, além da dieta, ter hábitos saudáveis? Então, que vai muito mais da entrega da informação. Eu acho que ele não entrega uma dieta mais alta com medo de não fazer um emagrecimento surreal no primeiro momento. De impressionar. Eu acho que é isso. Eu acho que é assim, não, se eu entregar uma de 2 quilos, ela não vai nem voltar. Deixa eu entregar uma de 10 quilos, só que a de 10 quilos, mano, pô, 1.200 calorias. É insustentável. Não, você não faz. Eu queria até comentar contigo esse assunto do exame de calorimetria, né? Cara, são raros os casos que o TMB previsto dá o TMB da respiração. O que é o TMB previsto? Taxa metabólica basal prevista da fórmula de predição. Tipo da Embody. Tipo da Embody. Pronto, a Embody tem um cálculozinho lá em cima de fórmula de predição. É um cálculo engessado. Peso, altura, idade, sexo, vai dar um número, etc. Tem vários pesquisadores, várias fórmulas. Quando o paciente é sedentário, esse número aí bate. Quando o paciente faz uma atividade física ali moderada, vou 4 vezes para academia, já faz um tempo, sempre dá um pouco a mais. Quanto? Às vezes dá 200 a mais, 300 a mais, e às vezes dá 500, 600 a mais. Quando a pessoa é mais treinada, dá uns 600, 700 a mais. O número lá era 1.500, aí a TMB da pessoa, isso geralmente é homem, né? Dá 1.500, aí a TMB da pessoa dá 2.100. Ou seja, quando eu pego um resultado de um exame desse, eu tenho uma liberdade gigantesca para fazer várias coisas, para entregar uma dieta mais... querendo ou não, confortável, mais recheada, mais calorias. E eu mostro pro cara, Adriano, toda a matemática por trás. Porque eu falando, o teu metabolismo é X, se tu comer X mais 1, tu engorda. Tá, a pessoa entendeu que é X, X mais 1, ela entende de matemática. Mas ela não viu, ela não palpou. Ela não sabe de onde veio isso. Quando eu mostro o exame de calorimetria, tem um número aqui que é 5.000 calorias, se tu comer 5.200, tu engorda. Isso falando um número bem alto, né? Mas ela viu também que esse 5.000 saiu da respiração dela dentro de uma máscara que gerou um laudo, que tem o nome dela ali, os dados dela, é um negócio que ela fez por um exame. Então ela começa a ter uma noção de cálculo muito mais apurada. Foi isso que eu comecei a perceber depois que eu comprei esse método. Eu consigo colocar as pessoas mais na linha. Não na linha de fazer a dieta 100%, mas pelo menos na linha assim... Cara, eu poderia comer 5 fatias de pizza, mas eu lembro que dá para eu comer 3 e 3 ainda é muito porque o nutricionista me mostrou na matemática. Pô, vou na 3, vou em 5 não. Porque fica palpável, não fica mais assim, é X mais 1 e não fica aquele negócio falado. Você só escuta ali. Não, é um exame que convence mais. Né? A calorimetria porque você vai explicar para ele e ele fala, cara, mas isso aqui não é porque alguém subiu. E se eu enganei, se eu vestir roupa e subir na balança? Isso. É diferente do que eu ter feito. Não, exatamente de testosterona. Não tem como. Às vezes, deve ter acontecido talvez no teu consultório. O cara chega relatando um bocado de
sintoma de testosterona baixa. Aí vai fazer o exame e dá 700. Às vezes o cara tá estressado, tá preocupado, tá com problema, não consegue ter libido com a esposa, enfim. Aí, não, acho que minha testosterona tá baixa. Vai ver o número, não tá. Tudo bem, dá pra tomar, enfim, tem várias condutas clínicas acerca disso. Mas qual é a moral da história? O cara viu o resultado pra acreditar que o número não tava errado. Então, quando eu falo assim, tem um metabolismo acelerado, mulher. Por quê? Porque tu é uma mulher baixinha, mas tu tem muita carga óssea. Olha a largura do teu joelho. Eu tô te vendo que tu tá com 95 quilos, mas olha a largura do teu braço. Não tô falando de braço grosso não, de gordo não. Tô falando de um braço forte. Tu tem uma massa óssea aí. Tu já treina, tu tá acima do peso, você tá comendo errado. Mas tu não treina todo dia, tem um metabolismo acelerado. Vou te provar, sopra aqui na máscara. Vai lá, faz o exame pra quando vê, ela vê que tá acelerado. Ela, rapaz, é verdade. Porque por ela ia fazer a dieta assim, 1000 calorias. Não, que eu tô obesa, tenho que fazer 1000 calorias. Eu falo, não, peraí, é pra cá, vamos aqui por 1800. Tá aqui, você vai emagrecer, tá aqui, é o seu número. Aí a pessoa fica meio desacreditada e eu falo, foi você que respirou na máscara ali, não foi eu. Esse número é seu. Entendi. Se você não quiser fazer, tudo bem, tranquilo, mas é o número seu. É igual o exame de sangue, o sangue foi tirado, não foi eu que falei. Mas exatamente. É isso. É o paciente ser mais convencido durante a consulta, né? Independente da máquina, é fantástico ter uma calorimetria no consultório. Mas independente da máquina, você conseguir transmitir a segurança do que você está fazendo está certo. Exato. Porque você já teve resultados com outros pacientes e mostrar dentro do cenário que ele vive o que ele tem que corrigir. Porque senão também ele maravilha-se de que ele tem que ir na melhor academia. Ah, não, mas o resultado que ele teve aí é a menina que tem a roupa tal, do tênis tal, na academia tal. Isso. E não é. Então, não é. Você entender, ouvir o paciente. Muitas das coisas que eu tenho assim de queixas em relação ao paciente é que ele fala, não, o médico lá nem me ouviu, o nutricionista nem me escutou, ele só tirou aqui, pronto, fala essa. A gente tem muito disso. Então, quando vem um cara que examina o paciente, e eu acho que só aí você já tem um passo na frente. Não estou falando mal de nenhum nutricionista, tá, pessoal? Mas eu estou demonstrando pessoas que estão dedicadas, pessoas que estão investindo na carreira, né? Não é investir no carrão, que isso aí também é uma opção de cada um. Lógico. Mas ele está investindo no que ele vai entregar para o paciente dele. E isso vai fazer diferença lá na frente, com lógico, certeza. Com certeza. Né? Então tem gente que... Você atende online? Atendo, mas bem menos agora. Eu tenho um serviço online que é de assessoria, que a pessoa paga um valor bem abaixo. Infelizmente a gente não pode falar de preço, né? Não pode dar um número. Mas bem, eu tenho a consulta tradicional, tenho a consulta online, que é mais barata, e tem uma assessoria que é via questionário, que a pessoa fala comigo também, que eu que vou fazer a dieta, que está lá no meu perfil, inclusive. Mas é bem... tá aqui no canto, exatamente. Aqui do outro lado, aqui. A pessoa vai lá, vai ter acesso, tem um link lá, e eu faço esse atendimento online. E às vezes as pessoas me perguntam, cara, como é que tu faz com a avaliação? Eu não posso fazer, infelizmente. A consulta online tem esse déficit pesado. Eu tenho como avaliar uma avaliação que tu fez, com certeza. Então, se é alguma coisa de circunferência e de bioimpedância de outra máquina, de alguma coisa, a gente vai debater esse assunto aí, vai conversar, beleza. Pode ver por foto também. Fotos, mas as avaliações presenciais só vai ter na consulta presencial. É um detalhe, é um calcanhar de Aquiles da consulta online, né? Que resolve muita coisa, mas como tudo na vida, não resolve tudo, né? Não, eu pergunto porque eu tenho visto muitos profissionais que estão indo para online, tem muitos que não gostam do online, freia de um lado, acelera do outro. Isso aí é uma vertente que isso vai ser individual, sempre vai ser individual, vai do querer da pessoa. Eu gosto de tomar café com o paciente, né? Então assim, eu consigo atender no online, eu não acho que é a mesma qualidade, tá? Eu sei que tem muitos nutricionistas, a gente teve até um exemplo aqui de uma grande nutricionista que ela só atende online. É o formato que ela se formou e começou a atender online. E é o formato que ela se adequou. E acho fantástico. Bacana. Mas eu gosto de sentar e tomar café com o meu paciente. Então, por isso que, para mim, é difícil essa questão de transferir tudo para online. Por isso que você falou cada vez menos. O problema de presencial é que você diminui o número. Você reduz. Você se limita a atender. Mas é o preço. Porque, nesse ramo de empreendedorismo, Adriano, a galera é muito... Não, a galera não, vai. Uma parcela pequena das pessoas. É muito por dinheiro, sabe? Não, eu só vou estar bem se eu tiver muita grana para ter muito carro, um carro muito caro, uma casa muito cara, fazer viagens muito caras. E para isso, eu tenho que aumentar meu ticket ou ter mais tempo para atender. Só que eu, por experiência própria, cara, em relação a essa parte de melhorar ticket e rendimento de trabalho... Estou te falando que eu vou pegar água pra gente. Na hora, beleza. Eu posso te falar com autoridade, Adriano, que a gente consegue melhorar muito nosso atendimento, qualificar muito nosso cliente, encher nossa agenda e mesmo assim ter um ganho superavitário, sabe? Porque
a questão de pensar muito eu preciso de mais tempo, vou aumentar muito mais o meu ticket, vou ter mais clientes para atender, ou talvez vou ter menos, mas eu queria ter mais, e aí começa a confusão na cabeça do nutricionista. E às vezes do próprio médico. Porque ele fica nessa sinuca, né, louca de, não, mas eu quero achar um modelo para mim, porque eu quero prosperar na vida. Eu quero prosperar na vida para esse cara, não é ter clientes satisfeitos. É ter 100 mil na conta todo mês. Pô, talvez possa ser bom ter os dois, né? Não, é que eu tenho essa linha de pensamento, até porque se você for ver meu carro ali fora, não condiz com a maioria dos colegas. Uhum. Não é essa a minha ideia. E eu também não sou contra quem tem carro. Uma vez eles me perguntaram, doutor, mas cadê? O seu carro não tem teto solar, não? Não, por quê? Não, porque todo médico tem que ter o carro com teto solar. Tem uns Porsche aí. Aí eu falei, eu não entro nesse padrão. Eu não entro no padrão do Porsche, né? Acho que a Porsche veio para Fortaleza por alguns motivos aí da galera do soro. Verdade. Mas, enfim... porque eles não entendem o que é o conceito realmente de você ter sucesso no trabalho, né? Que é ter a congruência do que você está falando e do que você está fazendo. E inclusive trazendo isso para a rede social, cara. Eu vejo às vezes, alguém marcou ali e tal, vou passando. Te confesso que não é algo que eu pesquiso. Acho que eu fiz isso poucas vezes na vida. Mas vendo meus colegas, aí eu vejo o perfil da pessoa. Às vezes até de personal também. Eu vejo um perfil, eu acho que a pessoa ela é um digital influencer blogueiro de viagens internacionais. Pô, não vejo um nutricionista. Sabe? E é um cara que, não sei se ele acha que isso é bom para trazer mercado para ele. Não sei se você que está aí na nutrição acha que isso é bom. Por mim, eu acho que isso é péssimo. Porque o meu conteúdo de Instagram, de rede social, é um conteúdo para quem quer fazer uma consulta. Não é para quem quer... Tá, tudo bem, tem foto minha? Tem. Você vai ver minha vida? Vai. A rede social é pessoal, mostrar. Né? Eu vou mostrar porque é mais... No geral, ali, 90% das postagens, se não mais, são coisas voltadas para isso. Aí o que é que acontece também? O cara se forma na profissão, nutrição, por exemplo, e aí, não, eu acho que eu tenho que glamourizar o meu conteúdo. Eu acho que é importante eu fazer uma viagem internacional e postar uma foto não sei aonde aí para os clientes verem que eu tenho um sucesso. Cara, pode ver meu Instagram, você que me segue. Eu nunca tive uma foto dessa, velho. Só fui para fora do país uma vez. Foi para Argentina. Em breve estou indo para Lisboa. Mas esses anos todos, a minha preocupação sempre foi conteúdo, cliente, aparelho, que eu falei no início para ti. E aí eu cheguei onde cheguei. E aí eu vejo os colegas que não estão onde eu tô, nem na parte acadêmica, que depois a gente vai conversar sobre isso, nem na parte de trabalho com cliente, tampouco na parte de agenda. Mas, é como eu falei no início da conversa, eu entro na rede social do cara, eu quero marcar a consulta. Não, parece que eu quero marcar uma viagem. Parece que eu quero ver sobre carro, sobre balada. E para alguns amigos próximos, principalmente personagens, eu falo isso. Mano, tu quer melhorar o teu trabalho? Posta trabalho. Como é que tu vai atrair trabalho se tu só posta lazer? Tu vai atrair lazer. Isso é legal pra galera que tá começando, porque a galera entra no mercado muito nessa dúvida. Será que vai dar certo? O que eu posso garantir pra você que tá começando agora, pelo menos da nutrição, talvez o Adriano convença da medicina. Se você postar trabalho, você vai atrair trabalho. Se vai demorar ou não, é outra coisa. E outro detalhe, você vai começar muito ruim. Porque meu irmão, eu lembro dos meus posts no início, mas eu nunca tive vergonha de postar. Cara, era ruim. Quando eu lembro aqui das coisas que eu escrevia, mas era ruim, mas não era pouco ruim não. Era muito ruim, mas é isso. Eu fiz um post ruim, aí eu olho, tá ruim, vou melhorar um pouquinho, vou melhorar um pouquinho, vou melhorar um pouquinho. Tô falando na rede social aqui, vocês estão me vendo falando na câmera. Eu cheguei na época da faculdade, pegava o celular, aí eu tinha um cruzezinho, aí eu ia lá do Zé Walter pra Estácio, dá 30 minutos. Eu sempre gostei de dirigir lentinho mesmo, tranquilo, então eu conseguia ficar no celular e dirigindo, nunca tive problema com isso. Enfim, eu ia tentando fazer vídeo. Cara, chegou dias de eu sair do Zé Walter, chegar na Estácio e não conseguir gravar um vídeo. Por quê? Eu falava, gaguejava. Não, volta. Na época os stories eram 4 stories. Aí às vezes eu fazia 1 stories, 2, aí no terceiro eu gaguejava. Putz! De novo. Chegava na faculdade. Caraca, tem que ter aula. Não postei. É isso aí, tava lá tentando, ó. A Elis riu ali porque eu até hoje, eu tenho muito... Eu fiz marketing, publicidade e propaganda antes que chamava, né? Uhum. Antes de medicina eu fiz publicidade e propaganda. Legal. Então eu gosto muito da questão do marketing, eu estudo muito marketing até hoje. Eu tô rindo, a Elis riu porque hoje eu tenho...
Só de live eu tenho mais de 6 anos, só fazendo live todos os dias. Então eu falo muito em frente à câmera, eu falo muito assim. Desenvolveu, né? Mas eu erro. Isso. E aí hoje, a Elis me viu errando aqui hoje, eu fiz alguns stories aqui hoje de manhã, respondendo algumas caixinhas, eu erro muito, mas eu não paro de fazer. Também então, eu acho, voltando à sua pergunta de apresentar-se na rede social, existe uma vertente que vende a ideia de que se você se mostrar no seu sucesso e para essas pessoas... Sucesso financeiro, né? Para essas pessoas o sucesso é você estar viajando. E não tem problema ir para o exterior não, tá? É bom, inclusive. Eu gosto de viajar, mas mostro algumas viagens minhas de trabalho. Viagem que eu fui acompanhar um atleta, viagem que eu viajei para competir alguma coisa. Então, existe uma vertente que indica para essas pessoas que se elas mostrarem os bens materiais que foram conquistados com sucesso do trabalho, e às vezes não é. Ela não mostra onde foi que ela ganhou o dinheiro suficiente para comprar aquele carro, ou ela está endividada com aquele carro, vai diminuir a qualidade do atendimento para poder pagar a prestação do carro. E eu não vejo que isso faz sentido se a gente entender, e cada um tem o seu direito de entender o que é sucesso. Na área médica, a gente vê muita gente assim. Os meninos sofrem para formar, né? Sofrem no sentido, estuda muito. Os pais com boas condições. Eu não venho de boas condições financeiras. Meus pais são bem tranquilos assim. Mas nunca esbanjou nada. Classe média. Média para baixo. Era o que eu dou. Média para baixo. Média baixa. Mas com muito orgulho. Me educaram muito bem, todos os dois. Tenho muito orgulho. Minha mãe vem aqui na live direto. Direto ela aparece aqui. Mas o que é interessante os meninos se formam, aí eles têm que chegar no plantão, porque todo mundo vai bancar um plantãozão no começo da carreira, ou tem condições de ir direto para uma residência para ganhar quase nada, mas a família vai continuar naquela ajuda. E aí ela entende que ela tem que mostrar muito resultado de bens materiais para poder dizer que foi com sucesso. Só que ela começa a misturar a rede social particular dela, que ela pode mostrar para as amigas que ela viaja para o exterior, mas eu não vou contratar a médica que vai ficar viajando, porque o que eu entendo não vai me dar o suporte que eu preciso. Está viajando, ela não está ali. Então, se me mostram todos os dias no consultório, se mostra que todos os dias está ali atendendo gente, se todo o tempo está dando suporte, está respondendo alguma coisa, aí eu confio muito mais. Então, para quem está começando agora, não é o melhor caminho para você encher sua agenda, você ficar mostrando viagem, coisas de sucesso. Porque vai demonstrar, inclusive na área médica, que está muito comum, as inflações nas receitas. Eu vejo paciente que eu recebo que está com uma... Eu ia falar desse assunto. Que está com uma... Não, mas vamos falar. Que está com uma prescrição de 10 mil reais, 8 mil reais, 5 mil reais. O cara tá doido para pagar a viagem que ele fez. Cara, ele vai te fazer uma consulta lá, 600, sei lá, né? Se ele for famoso, 800 reais é a consulta dele. Mas ele vai deixar uma dívida para você de 5 mil, porque ele vai te vender um negócio que na farmácia é 10% do preço que ele está te oferecendo, vai te pegar 10 sessões aí de testosterona a 200 reais a dose, e quando acabar essas 10 sessões, acabou. Você afunda num vale, e aí você fala, não, é porque... Aí o médico falou, não, para voltar, para melhorar, você tem que voltar. E o cara come mais 10 e ele tem que pagar a viagem que ele fez com o seu dinheiro. Então, é um absurdo que a medicina tá... Eu não sei se a nutrição está nesse nível, porque eu acho que vocês são limitados, mas vocês são limitados nas doses. Mas tem nutricionista que já está trabalhando com soro. Por isso. Então, quando você entra na questão do soro, e eu não estou falando do conteúdo, até porque tem vários estudos, você gosta de ler estudos? Sim. Tem estudos que demonstram que aquela dose altíssima que você colocou ali, uma boa parte dela não vai ser absorvida daquela forma que eles vendem para vocês. Então, o acesso venoso faz a medicação chegar melhor. Mas se o paciente não tem uma desbiose, por exemplo, ele vai absorver a medicação na via convencional ou a via mais acessível para aquele paciente. Então, tem muita gente, eu sei que tem nutricionistas entrando na parte do soro, mas vendendo vitaminas com preços super inflacionados, para poder pagar o luxo, para poder pagar um consultório todo brilhoso, para poder pagar um cinto com uma fivela grande, um sapato fino. Porque tem outro problema, né? O cara já está poluindo a rede social dele não com o trabalho e está tendo um custo. E está tendo que pagar com os clientes. Quando o cliente desse, ele fica chateado e procura um profissional, e procura como eu, por exemplo, cara, eu não vou alisar. Se for um manipulado que na minha conduta clínica, no meu modo de prescrever, pode até fugir de ética aqui, não estou muito preocupado com isso. Esse manipulado aqui e tal, mano, isso aqui não presta. Tu toma isso aqui pra quê? Não presta isso aqui. Isso aqui não presta, isso aqui não presta. Quanto foi isso aqui? Ainda falo em valor com o cliente. Com o paciente, quanto foi? Pronto, R$ 1.500 pra nada. O cara tirou 30% aí e é isso, é a vida.
Não, eu falo pior. Eu falo, eles chegam com a receita. Eles chegam com a receita. E uma coisa que você pode ter certeza também, e eu não estou preocupado realmente com impasses com outro profissional. Se eu percebo que o paciente, que agora passou a ser meu paciente, é sob meu cuidado. Exatamente. Eu vou cuidar dele. E eu vou falar para eles, você jogou dinheiro fora. Isso daqui não precisa, isso aqui... Eu também faço exatamente assim. Falo, isso aqui não precisava, isso aqui não precisava. Você pode ter comprado aqui. E o pior que eu acho não é nem o preço alto. Porque às vezes o paciente ele fala, não, doutor, eu fui convencido. A gente sabe como é que é feito essas consultas por aí. Não tenho problema de falar disso, porque eu prometi para mim mesmo que eu nunca vou fazer isso. Eu não vou querer ganhar dinheiro em cima do paciente, só a minha consulta. Só você vai pagar o meu profissional. O serviço. O profissional que eu sou, você vai pagar. Eu não vou dar desconto. Nunca dei desconto e nunca vou dar. Não me peçam desconto. Essa palavra é proibida, a Camilinha já sabe disso. Não existe a palavra desconto lá. Mas... vender o remédio para você, eu não vou. Eu vi outro dia nos stories o médico vendendo. Tá Durateston tá acabando nas farmácias. Ele pegou uma notícia antiga daquela da Durateston que foi falsificada, que a própria empresa, a própria Aspen pediu para a Anvisa retirar os lotes de Durateston falsificados. E ele usou essa notícia antiga, que foi de março isso. Estou falando de 15 dias atrás. E ele postou nos stories dele, a Anvisa recolheu as Duratestons, mas se vocês quiserem eu tenho aqui no consultório para vender. Cara, isso é falta de ética. É cruel. Isso é falta de ética. E ele não vai vender por R$13, porque a Durateston na farmácia custa 13, 14. R$50. Mas o pior que eu acho disso é o seguinte, ele não dá uma finalização. Olha, vamos fazer esse período aqui de medicações e aí quando terminar isso aqui, é assim que você finaliza o tratamento. Não, ele deixa que o paciente afunde, porque aí ele vai ter aquela lembrança de que quando ele estava naquele processo estava melhor, e aí o paciente entende que ele tem que investir de novo para ele melhorar de novo o nível. Pro custo de novo. Então eu acho isso crueldade. Essa é a palavra para mim, crueldade, porque o paciente ele vai juntar um dinheirinho. Tem uns que tem grana e gasta com isso. E que também eu acho que de todo jeito não foi a grana roubada, foi trabalhada. Então eu valorizo o dinheiro do meu paciente. Mesmo tendo sobrando, querendo ou não, foi um dinheiro que foi mal investido. Você tem 10 vezes mais isso para gastar, mas você gastou errado. O fato é que você gastou errado. Ponto. E quem passou para você gastar errado, a índole, não era lhe dar um tratamento positivo. Era lhe ganhar o seu dinheiro. Então a gente tem dois problemas. Um gasto errado e um charlatanismo, querendo ou não. Porque tem coisas, cara, que infelizmente, eu não vou citar coisas exatamente, nem profissionais, claro, mas tem coisas que a gente se depara, acho que tu já tá compactuando comigo, que é surreal, assim, as coisas. Porque vem desse assunto, se tu parar pra pensar, tem total relação. É o cara que gourmetizou muito a rede social dele a um custo e ele tem que pagar esse custo, obviamente. São pessoas que fazem isso daí, né? Ele viaja a custo, os hotéis são a custos e às vezes as pessoas que trabalham na rede social dele também têm um custo, todo mundo tem a sua equipe. Eu queria até também te dar um adendo em relação a isso, Adriano. Tu falou da tua equipe aí, e às vezes eu falo isso em outros podcasts pra minha audiência. A minha equipe, não sei se tu sabia disso, mas a minha equipe é só eu, cara. É eu que marco consulta, é eu que tiro dúvida, eu que remarco, eu que reagendo. Eu que faço a dieta, claro, eu que respondo o paciente no WhatsApp, o paciente tem o meu WhatsApp. Então é tudo eu. Tem muito colega meu que fala assim, cara, como tu consegue? Mano, eu consigo, pô, tudo automatizado. E dá muito certo, inclusive. Não, eu acho fantástico. Inclusive o cara ontem, eu tava nessa mentoria de marketing, o cara falou assim, cara, você não pode fazer tudo. Eu falei, olha, por enquanto é eu que faço tudo. Só realmente, eu agora tenho um suporte, tenho uma equipe de suporte agora, e a Camilinha na agenda. Então todo mundo conhece a Camilinha, até porque é muito agradável, você chega na consulta, a Camila recebe muito bem, é meu braço direito, conheço a Camila há muitos anos, há mais de 10 anos, e a Camila é meu braço direito. Mas assim, eu não tenho um exército de gente, não. Exatamente. As pessoas falam, eu que faço tudo. Eu que faço. Claro, hoje eu tenho algumas ajudas em algumas edições, mas eu que faço tudo. Não, edição, lógico. Algumas edições. Mas edição de podcast aqui é... Até os Reels. Aqui não, aqui eu tenho a Elis que faz tudo aqui pra gente, mas na minha rede social, as fotos, às vezes tudo sou eu. Exatamente. E eu acho legal que o paciente... Você não é do signo de Leão, não, né? Não, eu sou de Áries. Eu não sou muito zodíaco assim, não, mas eu sei que o Leão, eu sou Leão, é meio dominador, assim, de querer fazer tudo. E eu faço, mas a minha equipe toda é de Leão. Cara, tem coincidência ou não, minha equipe toda é do signo de Leão, todos é de Leão. Eu gosto de fazer as coisas. Eu me sinto bem quando eu faço, porque eu me sinto íntimo dentro do meu trabalho, do meu CNPJ, e eu consigo realmente sentir na pele as reais necessidades de tudo que está acontecendo de ruim e de bom, né, também. Eu consigo pontuar os bons e talvez resolver melhor os ruins nesse sentido.
Mas voltando ao assunto do soro, né, ô Adriano? É um negócio muito louco, cara, porque é muita grana envolvida e, como eu te falei, tem nutricionista fazendo isso. Não são poucos. E os caras fazem, eu já vi médico colega meu falando de nutricionista colega meu e dele, mostrando, ó, o fulano de tal dá um soro, deixa eu te mostrar aqui o preço. Pegou o celular, ó, tá vendo essa vitamina aqui, ó, R$3, o cara vende a 150. Eu falo, caramba, mano. E aí? Não, e aí, quando chegar pra mim, eu vou mostrar pro paciente a lista de preço pra ele ver. O cara me falou, sabe? E eu falei, pô, legal, então me manda aí pra eu mostro a lista. Eu mostro a lista, não. Eu sabe o que eu faço? Eu vou te falar, e não foi uma vez, e não vai ser uma vez que eu faço isso, e eu vou fazer. Não sei se o cara vai achar ruim que eu faça. Mas assim, o paciente chega com aquela lista. Doutor, olha aqui. Aí eu falo assim, e quanto custou? Ele mostra assim, né? Quanto custou essa vitamina D aqui? Não, complexo B. Quanto custou esse complexo B? Aí eu digito aqui no Google, na tela, no Google. Eu não estou falando que é uma tabela minha, que eu quero mostrar... Uma tabela genérica, qualquer. No Google. Eu entro ali na farmácia, eu vou entrar no site da farmácia e eu olho o preço. E falo para ele, olha o preço que você pagou. Olha o outro. E a minha preocupação não é queimar o outro médico, porque eu acho que esse paciente, quando ele descobre a verdade, ele nunca mais volta. Eles têm que ter uma rotatividade muito grande de pacientes, exatamente porque facilmente se descobre esses preços. Assim, o cara não consegue manter. O cara perde o paciente rápido. Rápido. Eu estou fazendo ao contrário. Eu estou com pacientes há muitos anos, o mesmo paciente há muitos anos. Então eu mostro para ele a realidade. Outra coisa, outro detalhe, que quando eu falo que o nutricionista tem um certo limite, é porque eu acho que ele tem um limite de dosagem, pelo menos nas farmácias. Ah, sim. A farmácia chega e fala comigo, doutor, mas a sua receita, as farmácias procuram, né? A sua receita é tão enxuta, tão assim. Eu falei, é só isso aí que ele precisa. Não, mas oferece. Eu falei, ele não precisa disso. Os meus pacientes, eles vão fazer uso do que precisam, pelo menos pela minha prescrição, só do que precisa. Que é o correto, Que eu acho que esse é o correto. E eu falo com o meu paciente, cara, por que eu estou te contando isso? Eu falo para eles, sabe por que eu estou te contando isso? Porque eu quero dormir muito tranquilo com o travesseiro. Meu carro não é 0 quilômetro. Eu não viajo às suas custas, eu trabalho muito. Então, é questão de ética. Questão de ética. Isso que é ética, na verdade. Na verdade, isso que é ética. É que a ética médica, às vezes, ela quer frear um bom trabalho, né? Não estou falando que o Conselho Federal está errado, mas ele deveria, nesse momento, frear. Porque o frear uma melhora da composição corpórea de um paciente porque ele está usando anabolizante, se você entender, está super errado. Agora, liberar que uma pessoa faça uma venda de um produto desde quando o médico não pode vender produtos. Você está transformando o seu consultório numa farmácia. E isso está dentro do Conselho de Ética. Quase uma loja, não pode né? ter farmácia. Quase uma loja. Né? Então não faz sentido. Quase uma loja não. Às vezes é uma loja. Cara, tem ele tudo, tem um né? setor de vendas. Tem médico que tem setor de vendas. Você consulta com ele faz todo ali. Fala, não, agora vamos ali. Não vou falar assim porque talvez vocês vão se identificar, mas vai tal. E aí tem uma pessoa de vendas para te convencer, já pega seu cartão ali. E eu recebo paciente todos os dias. Todos os dias pacientes me contam dessas experiências, dessas más experiências que eles tiveram com outros profissionais. E o pior de tudo isso é porque isso aí não vai ser relevante para o resultado. O relevante para o resultado é tudo que a gente conversou. É o basicão, é entender que horário não é relevante. Não, sabe o que eu fico imaginando? A caloria é melhor. Quando você pega um trabalhador braçal, desses que descarrega caminhão, esse cara nunca nem viu o médico, né? Não estou falando que tá certo isso não, mas ele nunca viu nenhum dessas vitaminas que colocam na veia, nunca viu. E você vai olhar o corpo do cara? Alguns têm um corpo muito bom. O cara trabalha o corpo dele. O cara come pro que o corpo dele precisa. Muitos desses caras, eles comem comida de panela de manhã e de noite. Então, assim, a chance de fazer um volume calórico é menor. Porque tem isso também. É um assunto que me veio na mente aqui. Quando os pacientes estão chegando em dietas mais baixas, porque há uma progressão de trabalhos, né? Até porque o cara quer ter uma progressão de resultados. Quando ele vai chegando numa dieta mais baixa, chega um momento que aí é meio que contraditório com tudo que eu falei, porque eu começo a tendenciar o cara para um alimento X ou Y. Mas claro que eu oriento. Cara, nesse teu lanche da tarde aqui que tu comia tapioca, deixa eu te dar um bisu. Tu gosta de cuscuz? Gosto. Troca. Cuscuz é mais volumoso. Tu mastiga mais e ele te sacia mais. Se tu puder trocar, tu vai chegar na próxima refeição mais tranquilo. Se tu não puder também, de boa, tu só vai ter mais fome. Mas o cuscuz vai te beneficiar. Outra situação, tu tá numa dieta mais baixa,
seria interessante pra gente fazer uma dieta com mais refeições, uma após a outra, de 2 em 2 horas, ou até no máximo de 3 em 3 horas. Não é porque de 3 em 3 horas é importante, é porque se tu ficar com esse café da manhã pequenininho aqui, até o almoço, meio-dia, teu café da manhã é 6, tu vai chegar no almoço todo tremendo de fome. Eu acho que isso não vai ser confortável. De repente tu bota alguma coisinha aqui, vamos combinar o que a gente coloca aqui? Então, acaba que eu vou norteando. Tipo, tendenciando realmente, vou empurrando a pessoa como quem vai ali norteando a galera. Mas ele já está no percurso. Exatamente, ele já vem. E é muito bom esse teu adendo. Porque o cara que já vem fazendo, ele já tem ali uma noção do que vai fazer. Então ele já está mais suscetível a empurrões. Essa indução no início... Não, realmente não pega bem. Eu acho errado. Com certeza. Pessoal, vocês estão vendo, a gente coincide muito nas ideias, né? Eu respeito todas as opiniões, a ideia desse canal aqui é exatamente isso, é trazer profissionais e cada um deles mostrar um ponto de vista. Eu acho que é interessante que vocês vejam esses pontos de vistas, mas é que hoje a gente está coincidindo muito, né? Eu não conhecia ele pessoalmente, a gente já tinha, eu acho que a gente até tem alguns pacientes em comum, acho que a gente tem alguns pacientes em comum, mas eu não conhecia ele presencialmente, mas eu acho que pra gente foi fantástico esse encontro aqui. Vai ter que marcar outro. Eu tô vendo que vocês estão começando com podcast, Eu vi algumas coisas lá, deu uns spoilers. Tu deu uns spoilers. O Thiago, a gente fez um podcast juntos. Agora tá com 2 semanas. Em breve tá saindo os cortes das edições pra galera. E foi um podcast a lá Thiago, mano. Foi massa, porque o nosso host lá era o Yuri. E ele é um super obeso, tem 140 quilos. É um cara que eu conheço desde a infância. Vê aquele cara ficar grande, ele tá grande, mas... Não mudou ainda, né? Espero que ele mude, mas enfim. E aí o Thiago, mano, passou o trem literalmente nele. Foi muito engraçado, e tá muito rico de conteúdo, assim. Porque o Thiago aborda uma vertente que eu também acho muito boa de abordar, que é a vertente mais comportamental. Em exemplo, em resumo muito curto. Tu quer? Quero. Tá fazendo? Tá não. Então tu não quer. Ele é muito assim, entendeu? Tu quer emagrecer? Quero. Como é que tá aí? Tu fez a dieta? Não. Então tu não quer. Ele é muito assim, mas é muito retilíneo, sabe? É assim que tem que ser. Exatamente. Não, eu vi isso aí a gente vai ter que marcar outro encontro, porque tem muita coisa pra gente conversar. Muita coisa pra ser discutida aqui. Gostei, cara. Obrigado. Cara, eu que agradeço o convite, gratidão total a você. Espero voltar mais vezes, né? Bora. Não, a gente tem que fazer mais coisas juntos, né? Eu vou começar a empurrar mais paciente e falar, cara, vai nesse nutricionista aqui, porque... Irada. Porque tem que ser esse. Senão tu vai tomar um soro ali de R$1.000. Porque senão você vai gastar seu dinheiro... Posso falar, né? Senão você vai ter que gastar seu dinheiro todinho ali para pagar o Porsche do cara ali, do outro médico. Mas é isso, cara. Obrigado, viu? Obrigado pela presença. Viu? Não esquece seu presente. Tá aqui e pessoal, se quiser perguntar para ele, né? A rede social dele tá aqui, ó. Ela tá colocando aí na tela para vocês. Estou lá disponível. E se quiser colocar algum comentário aqui embaixo, alguma coisa, fica à vontade, né? Esse canal aqui é de vocês. E eu vejo vocês no próximo episódio. Valeu. Valeu. Top.